Pastor Douglas, chega aí. Irmãos, eu tive o privilégio de dar o ensino de Gálatas 2 e hoje o pastor Douglas vai no capítulo 3. Deus te abençoe. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Então vamos, como o pastor Luiz Felipe disse, abrir na Epístola aos Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. O texto diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã em que nós estamos reunidos, a tua família, a tua casa. Nós te louvamos porque nós somos a casa de Deus, porque nós somos o altar de Deus, onde o teu Santo Espírito habita, e não só de forma individual, mas de maneira coletiva, e por isso nós somos a igreja. Nós te louvamos porque o Senhor nos resgatou da maldição da lei, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos conduziu, e nós te pedimos nessa manhã que a tua palavra revelada, com auxílio do Espírito Santo que nos ilumina, que nós possamos ter entendimento do que o Senhor quer nos ensinar, do que o Senhor quer que nós vivamos, do que o Senhor quer que nós entendamos, para que nós possamos ser crentes, para que nós possamos ser pessoas mais plenas, mais cheias de Ti. Em nome de Jesus. Amém.
Bom, meus irmãos, quando Paulo começa esse capítulo, ele começa com uma expressão muito vívida, né? Ele então diz: ó Gálatas insensatos. E onde é que está a insensatez da igreja da Galácia? Provavelmente não, com toda certeza, o pastor Pipe, ele trabalhou o conflito que estava dentro daquela comunidade de fé. Alguns irmãos judeus, né, cristãos judeus, eles desceram de Jerusalém, não só para a igreja da Galácia, mas para todas as comunidades gentílicas, e eles estavam ignorando o que tinha sido decidido no concílio de Jerusalém, que dizia que os membros da igreja gentílica, eles não precisavam se submeter à lei. E eles estavam pregando um outro evangelho para essas pessoas. Um evangelho que dizia que antes de gozar dos benefícios de Jesus Cristo, que qualquer pessoa, para ser cristã, ela devia se converter ao judaísmo, viver a prática das leis, porque só então ela poderia fazer a ponte de transição para o cristianismo. E muitas pessoas na comunidade da Galácia, elas se deixaram enredar pelo discurso desses falsos mestres. E começaram a praticar isso. Eles começaram a voltar para os fundamentos do judaísmo, da lei mosaica, e abandonar os rudimentos, os fundamentos da fé. E aí é que está a insensatez da qual Paulo chama os Gálatas para perceberem o que eles estavam fazendo. É uma insensatez, porque Paulo começa a dizer para eles: olha, vocês tinham começado muito bem, vocês ouviram o verdadeiro evangelho, vocês caminhavam dentro do verdadeiro evangelho, vocês entenderam a pregação que eu ministrei a vocês. Vocês começaram no Espírito e agora estão voltando para trás. Paulo, de alguma maneira, ele começa a delimitar algumas coisas de uma forma muito clara. Não tem como você dizer que Espírito e lei caminham juntos. Ou você é guiado pelo Espírito, ou você é guiado pela lei. Um tema que vai ficar muito mais claro, o conflito, em Gálatas capítulo 5, quando nós chegarmos lá. Mas agora Paulo, ele começa a reivindicar, ele começa a levantar uma série de questões para esses cristãos, de que eles precisam se relembrar, e tem até pergunta retórica no meio, né? Uma primeira pergunta retórica que Paulo apresenta é: quero apenas saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É uma pergunta retórica, não precisa de resposta. É óbvio que você só recebe o Espírito pela pregação da fé. É pura retórica. Não é uma pergunta para você responder. A própria pergunta já traz em si a resposta. É pela pregação da fé. Ninguém recebe o Espírito Santo pela lei. A lei é letra. A lei é seca. A lei é: você faz isso e vai alcançar esse benefício. Você faz aquilo e vai ser amaldiçoado. É assim que é a lei. É assim que é na nossa própria sociedade. É assim que é nos grupos militares, é assim que é na escola, é assim que é na família, é assim que é na própria natureza.
Quando eu trabalho com os meus alunos a parte de mitologia, seja no seminário ou na escola, para a gente poder trabalhar esse aspecto aí da natureza, eu sempre cito para eles o mito do Curupira. Você não vai sair daqui dizendo que o pastor acredita no Curupira. Mas você já deve ter ouvido falar do Curupira. Aquela entidade mítica, né, indígena, que tem a perninha, um dos pés voltado para trás. Ele é o protetor das matas e florestas, é o protetor da natureza, de acordo com alguns mitos, de acordo com o corpo mítico de alguns indígenas aqui do Brasil. É claro que se eu perguntar para você se o Curupira existe, você vai dizer para mim que não. E eu vou ter uma séria preocupação com você como cristão se você disser que sim. Mas, uma coisa que é inegável é que a lei Curupira existe. O que está por trás do mito do Curupira é: a natureza devolve aquilo que o homem branco faz contra ela. Está faltando água? Olha quanto calor que tem no nosso planeta. Por quê? Porque o homem branco foi utilizando indiscriminadamente a natureza, os seus recursos, e agora a natureza está devolvendo tudo. Então, tem em qualquer sistema de leis esse ato de causa e efeito. E é por isso que Paulo diz: vocês começaram bem demais. Vocês receberam o Espírito pela pregação da fé. E agora estão voltando para trás. Porque viver uma vida de regras, uma vida onde você é controlado pelas regras, onde a sua experiência fundamental é determinada pela regra, e não pela pregação da fé, não pela vida do Espírito, é regredir. Nós podemos lembrar de Jesus naquela pregação do Sermão do Monte, dizendo que a chuva cai sobre bons e maus, e o sol nasce sobre justos e injustos. Ou seja, não tem lei nenhuma aí que Jesus está querendo mostrar. Tem nenhuma lei. Independente do cara ser mau ou bom, o sol está sobre ele. Independente do cara ser justo ou injusto, a chuva cai sobre ele. É como se Jesus estivesse querendo demonstrar que, dentro da cosmovisão dele, dentro da maneira dele de enxergar o mundo, e se é a maneira de Jesus de enxergar o mundo, ele está nos convidando para isso, que os próprios fenômenos da natureza são uma ação da graça de Deus. Não tem a ver com a bondade ou com a maldade, né? Quando eu ouvia esse texto na minha mocidade, eu ficava imaginando, né, uma série de pessoas boas andando e o sol sobre elas, e uma série de pessoas más e as trevas, assim. É uma coisa completamente incongruente com a realidade. É isso que Jesus está querendo demonstrar, e que Paulo está chamando os Gálatas aqui para perceberem: olha, uma vida plena não tem como se basear na lei. Ela tem que ser baseada na graça, tem que ser baseada na fé. E é assim que ele vai continuar dizendo, porque ele introduz o conceito no verso 3, dizendo assim: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, e sejais agora vos aperfeiçoando na carne. Ou seja, olha, Gálatas, vocês então estão querendo me dizer que depois de terem recebido a pregação pela fé, receberam o Espírito, que vocês podem se aperfeiçoar na carne, vocês podem
com seus próprios esforços, alcançarem o favor de Deus? Vocês que, como eu, são controlados pela natureza humana pecaminosa, podem fazer alguma coisa boa? É como se Paulo estivesse dizendo para eles: olha, não tem como. E não tem como, por causa de 2 pontos. O primeiro eu citei, porque a natureza humana, ela é decaída, ela é pecaminosa, ela é perversa. Até o que eu faço, que eu julgo bom, é ruim porque tem um interesse por trás que não tem a ver com a glória de Deus. E o segundo ponto é porque eu nunca sei se eu me baseio na carne, se eu me baseio na lei, quanto que eu vou ter que fazer, quanto que eu vou ter que praticar de boas obras para poder agradar um Deus gigantesco, um Deus infinito. Quanto será que de boas obras eu tenho que fazer? Quanto que eu vou ter que fazer para poder agradar um Deus que é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente misericordioso, infinitamente irado, infinitamente tudo. Deus é hiper em tudo. E Paulo novamente diz então, essa é uma colocação retórica também. Ninguém se aperfeiçoa na carne. A gente pode perceber essas coisas todos os anos, em cada propaganda política, em cada discurso do governo, que diz que a solução está na educação, que diz que a solução está na saúde, que diz que a solução está na segurança pública, que diz que a solução está nisso, naquilo, porque os homens, quando eles se juntam, eles dão conta de resolverem os problemas, e ano após ano, a gente está mais inseguro, veja só, o pastor Pipe orou agora por 2 situações, uma de insegurança ecológica, um ecossistema inteiro comprometido. Por quê? Porque nós não temos, o homem, apesar de toda a tecnologia, ele não controla o sistema de segurança de barragens como ele deveria controlar de uma maneira adequada. E a outra, você vive muito mais, desde 2001, uma situação de extremo terror, onde você não tem segurança de nada, onde você se tornou refém nos aeroportos, porque você tem que passar por um sistema de vistoria completo. Você tem um sistema de insegurança, porque você tem medo dos bandidos, e por aí vai. Mas por quê? Porque no centro da ideologia, da carne, da lei, está o ensino de que o homem é capaz, o homem dá conta. É a negação da pecaminosidade humana. O Brasil, o mundo, não está com problema, porque falta educação, porque falta saúde, porque falta segurança, e blá, 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 blá. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, não, mas fundamentalmente, o nosso problema é o pecado humano. É isso. É daí que derivam todos os outros problemas da humanidade. E Paulo vai expondo isso, dizendo, olha, viver de acordo com o que esses mestres judaizantes estão dizendo é regredir, é assumir tudo isso. E então Paulo faz uma coisa que eu gosto muito. Paulo começa a contar uma história. É claro que ele resume ela muito rapidamente aqui, mas nós vamos explorá-la. É um dos meus personagens favoritos da Bíblia.
Então, para poder mostrar o contraste entre, o conflito entre a justificação pela fé e a justificação pelas obras, ou seja, eu sou salvo pela fé ou eu sou salvo pelas obras. Ele cita a história de Abraão. Ele começa dizendo no verso 6, como a gente leu, né, que é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Antes de nós contarmos a história de Abraão, olha a gravidade disso aqui. As pessoas, às vezes, elas trazem peso sobre si e elas não calculam como que essas coisas são pesadas, são impossíveis e são insensatas. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Paulo está falando aqui da lei de Moisés. Os mestres são judaizantes. E Paulo, então, ele vai dizer que não tem nenhum problema. Você quer viver debaixo da lei? Ok, é insensatez. Mas você vai ter que guardar a lei todinha, porque senão você é amaldiçoado. Se você deixar de... Você cumpriu 99% da lei. Que nem diz o pastor Márcio, 99% de uma coisa é 0%. E aqui se aplica completamente isso. Você guardou 99% da lei? Nó, que bacana! 0 para você. Porque você tem que guardar a lei toda. Então não adianta guardar só o sábado, não adianta guardar só as festas, não adianta. Você tem que guardar a lei inteira para poder ser aprovado dentro dos critérios. E sabe quem é que conseguiu isso até hoje? Só um sujeito. E o problema dele é que ele era Deus. É claro que ele abriu mão dos atributos divinos dele para vir para a terra. E tudo que ele vivenciou debaixo da submissão ao Pai e ao Espírito. Só Jesus guardou a lei inteira. Nenhum homem guardou. É sintomática aquela passagem nas Escrituras, né, no Evangelho, quando Jesus diz assim, diante da prostituta da adúltera que está para ser apedrejada: aquele entre vós que está sem pecado, atire a primeira pedra. E do mais velho até o mais moço, vai todo mundo indo embora. Por quê? Porque todo mundo ali adorava a lei, dizia que valorizava a lei, mas tinha furado, tinha abandonado a lei em algum aspecto. Guardar a lei é uma coisa extremamente pesada. Não pense aqui que eu estou querendo julgar as pessoas que vivem dentro dessa dimensão. Eu estou apresentando a leitura de Gálatas, que é a leitura cristã, né? É a leitura revelada por Jesus Cristo. Então, se você não guarda toda a lei, você está debaixo de maldição, e a maldição é uma coisa extremamente pesada nas Escrituras. Maldito de dia, maldito de noite, maldito na entrada e maldito na saída.
maldito nessa vida e maldito na pós-vida. Você vai carregar maldição por onde você caminhar, se você não guarda toda a lei. E não é um guardar teórico, como Paulo disse. Você tem que conseguir praticar. Então vamos para uma das minhas histórias favoritas. Essa história, ela é muito importante, porque nós já estabelecemos de alguma maneira a impossibilidade de praticar a lei como ela tem que ser praticada. Então aquela igreja, quando foi confrontada diante dessa carta, ela ficou numa encruzilhada, ela precisava decidir se ela ia se manter na insensatez para a qual o discurso dos mestres judaizantes a estava levando, ou se ela ia retornar para os fundamentos da fé cristã, tais como pregado por Paulo. E Paulo, que já tinha lido todo o Antigo Testamento à luz da experiência pessoal que ele tinha tido com Jesus Cristo, ali no caminho, na estrada para Damasco, ele apresenta a leitura dele de Abraão. Para Paulo, Abraão nunca, jamais viveu debaixo da lei. É até por isso que Abraão é um dos patriarcas da fé. A lei só foi estabelecida com Moisés. A história de Abraão é a história de como Paulo idealiza e de como Pedro idealizam os cristãos. É a história de um peregrino. Da mesma maneira que a Escritura diz que nós somos peregrinos nessa terra. A história de Abraão é a história de um peregrino. É a história de um homem que um dia ouve a voz. Ele ouve a voz chamando ele. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma região que hoje onde hoje se situa o atual Iraque, onde estão os responsáveis, alguns dos responsáveis pelos atentados da França, que aconteceram na França, o Estado Islâmico, que tem braços ali no Iraque e na Síria. Abraão vivia dentro de um contexto pagão, idólatra, quando ele ouve o chamado. Bom, deixa eu dizer para você o que é idolatria. Eu gosto muito do conceito de um homem que fez uma profunda crítica ao cristianismo para poder usar esse conceito para explicar o que é idolatria. Karl Marx diz, nas suas obras, que os homens em sociedade, eles são dominados por uma coisa chamada fetichismo de mercado. O fetichismo de mercado, ele transforma as pessoas em coisas e as coisas ganham identidade. É o mesmo processo com a idolatria. A idolatria, ela vai transferindo, ela vai roubando a identidade das pessoas que adoram os ídolos, até que a pessoa se torna uma coisa, e o ídolo, na verdade, é aquele que passa a ter identidade. É o que a gente chama hoje de coisificação. Uma sociedade coisificada, que dá mais valor para as coisas, que coloca a sua identidade nas coisas. Isso é idolatria. Abraão vivia nesse contexto, quando a voz o chamou. E a voz disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar para onde eu vou te mostrar. Nem ao menos diz que lugar é esse. E Abraão, queria que você abrisse comigo lá agora em Gênesis 15, ele se coloca em marcha para esse lugar. Na caminhada, vai se revelar
quem Abraão é. Abraão é medroso, Abraão é covarde, Abraão é humano. Já no Gênesis, capítulo 12, o Abraão, que respondeu à voz, que ouviu o chamado. Quando eles chegam ao Egito, e eles têm que passar pelo Egito para chegar na terra que Deus tinha separado para Abraão, ele diz para Sarai, a mulher dele: Sarai, você vai dizer lá no Egito o seguinte, que você é minha irmã, porque você é bonita demais. E aí eles vão querer me matar para que eles te entreguem para o faraó. E assim ela faz. E então acontece todo o desenrolar do drama, onde faraó e o Egito sofrem sofrem na mão de Deus, até que Deus avisa em sonho quem era aquela mulher, e faraó fica escandalizado com toda a situação, mas ainda assim Deus protege tanto Abraão que ele sai coberto de bênçãos do Egito. A bênção que vai se repetir aqui em Gênesis 15 é uma bênção que Deus já tinha prometido para Abraão, mas na caminhada Deus sempre vai afirmar essa bênção novamente para animar o coração de Abraão. Gênesis 15, verso 4. A isso respondeu logo o Senhor: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Nesse primeiro momento, do que Deus e Abraão estão conversando? Abraão já está ficando velho. Sarai também. Sarai já está naquele tempo em que o ventre das mulheres adormecem. E, naturalmente, Abraão, ele pensou: olha, é o meu servo Eliezer que vai herdar tudo que eu tenho. E Deus, então, lhe diz: não, vai ser o herdeiro que você vai ter, que eu vou te dar. Abraão creu. E crer numa coisa dessa dimensão é crer numa coisa que vai completamente contra qualquer aspecto da natureza. Mas a declaração mais forte está no verso 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Eu vou deixar esse verso de lado, para a gente entender como é que isso vai acontecer. Verso 7 diz assim: disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Deus manda Abraão fazer esses sacrifícios, porque ele estabeleceu uma aliança, um sacrifício de aliança com Abraão. Agora, para você entender, e isso é fundamental para Gálatas 3. Tem 2 tipos, basicamente, de aliança nas Escrituras, e que incluem todas as outras. Alianças unilaterais e alianças bilaterais. A lei de Moisés é um exemplo de aliança bilateral. Ou seja, Deus te dá uma ordem, promete bênçãos se você cumprir, e você só vai tê-las
se você as cumprir. Senão, você vai ser amaldiçoado. É um acordo de partes. Significa que Deus entra com a parte dele, mas o homem também tem que cumprir a sua parte. A aliança que está para ser estabelecida aqui é uma aliança unilateral. Só Deus é que vai dar o atestado dele. Significa que Abraão não tem competência nenhuma para cumprir isso aqui. Significa que Deus está poupando Abraão. A história procede, a história continua dizendo que um sono pesado cai sobre Abraão e que Deus passa sozinho pelas metades para poder comprovar o que eu estou te dizendo. Não tem nenhuma participação de Abraão nesse processo. Por quê? O porquê está no verso 6. Porque ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Bom, quando a gente fala de imputação, de crer, nós estamos falando de justificação. Você pode voltar lá para Gálatas 3, porque nós também temos isso lá. Nós estamos falando de justificação. Justificação é um termo legal, é um termo jurídico. Significa que alguém, ou seja, o juiz está declarando alguém como justo. Quando Abraão creu em Deus, Deus o declarou justo, porque Abraão creu nele. E o que é ser declarado justo? Ser declarado justo significa que você está perdoado da culpa e do pecado, em primeiro lugar. Quando Deus declara alguém, isso é pela fé. É por isso que Paulo está dizendo que os Gálatas são insensatos por terem começado no Espírito e agora estarem migrando para a lei. Por terem começado a partir de uma aliança unilateral, que não depende deles em nada, e quererem partir para uma aliança bilateral. Porque as pessoas que vivem dentro dessa dimensão de Deus, elas são perdoadas da culpa e são perdoadas do pecado. Antes de nós sermos encontrados por Deus na nossa história, nós éramos pessoas cheias de mazelas, cheias de sujeira, de podridão, cheias de culpas nos nossos relacionamentos, nos nossos pensamentos, na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, no nosso modo de ser. Mas quando Cristo, e é isso que Paulo está dizendo para os Gálatas, e está usando a história de Abraão, quando Deus se encontra com alguém, e esse alguém o recebe pela fé, ele é declarado justo por Deus. Essa culpa, esse pecado, esses atos pecaminosos são apagados. Sabe por que eles são apagados? Porque a justiça de Cristo, ela é imputada em cada um de nós. Esse termo imputar, é tremendo, quando aqui em Gálatas 3:6 repete, é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Significa que Deus colocou a justiça de Cristo, a justiça dele mesmo em Abraão. Significa que Deus colocou em mim e em você a justiça dele. Porque nós não tínhamos nenhuma capacidade de justiça. Porque a nossa justiça é como declara Isaías. Ela é como um trapo de imundícia. A justiça humana, a justiça do homem, antes dele se encontrar com Cristo, é como um trapo de imundícia. É uma alusão perfeita para aquela época e continua ainda sendo hoje. Eram os paninhos, os panos
que as mulheres judias usavam para limpar-se na época em que elas estavam menstruadas. Então, o trapo de imundícia é o que tem de mais sujo para aquela sociedade. A gente pode fazer um paralelo com o absorvente feminino, né? Ou seja, é assim que Deus vê a sua justiça, não é a sua injustiça. A justiça do homem que não tem Cristo é como um absorvente feminino sujo com toda a sujeira da menstruação. Então imagina a injustiça. Mas, quando Deus declara o homem justo, e é por isso que Paulo está tão preocupado com a igreja da Galácia. Ele está dizendo, olha, é só baseado nos méritos de Cristo, é só baseado na bondade de Jesus, é só baseado em quem meu filho é, que você pode ser justo. O que Paulo estava tentando mostrar para aquelas pessoas era isso, olha, quando vocês voltam, quando vocês aceitam o discurso dos judaizantes, vocês estão querendo juntar com os méritos de Cristo, os méritos próprios de vocês. E fora de Jesus Cristo, vocês não têm mérito nenhum, vocês não têm bondade nenhuma, vocês não têm justiça nenhuma. Eu já falei isso aqui mais de uma vez, em outras pregações. Eu sei como é difícil nós nos enxergarmos dessa maneira. Mas é assim que a Escritura diz que nós éramos. É assim que a Escritura diz que cada pessoa que está fora de Cristo é. E nós não somos melhores porque nós não temos justiça nenhuma, nós só temos a de Cristo. Nós não temos justiça própria. Porque a nossa justiça continua sendo uma justiça imunda. É muito difícil por causa do nosso amor próprio. Porque nós queremos pensar, eu não sou assim, eu sou uma boa pessoa. Eu concordo com cada um aqui dentro que nasceu de novo, que você é uma boa pessoa. Mas você não é uma boa pessoa graças a você. Você é uma boa pessoa graças a Cristo. E isso devia ser libertador. Porque não é uma coisa que depende de você. É uma coisa que Deus te deu e pronto. E ninguém mais vai tomar. Mas nós preferimos querer ser bonzinhos a partir de nós mesmos. Paulo vai falar muito com a gente sobre a justificação pela fé. A justificação é tudo isso que eu tenho trabalhado e eu vou continuar trabalhando mais um pouco, mas eu quero dizer para você também quero definir para você o que é fé aqui para Paulo, o que ele está colocando como fé, para que você não corra o risco de muita gente por aí de colocar sua fé na fé. Fé, aqui, não é o fundamento da justificação. Não é graças à fé de Abraão que ele foi justificado. Porque se fosse graças à fé de Abraão, seria obra também. A fé é só um canal pelo qual você recebe a justificação. Ele creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu em Deus. E isso lhe foi imputado. Deus levou em consideração. Para que Deus desse aquilo que só Deus pode dar. A justiça. Muitas vezes, nós vivemos dentro de uma sociedade de extremismos. Dentro de um extremo, nós temos um grupo que não valoriza a fé de maneira nenhuma. E no outro extremo, a fé é o motor que move tudo o que acontece no mundo dos crentes. Não é a fé que move nada.
Quem move é Deus. Quem move é Deus. Quem dá é Deus. Quem faz é Deus. Você não tem que ter fé na fé. Porque se eu tiver fé, eu vou conseguir. Olha, isso é fé na fé. Você tem que ter fé em Deus. É Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Até o que você quer e o que você faz, é Deus que opera. Então guarde isso no seu coração, é fundamental. Te liberta de discursos aí que valorizam ao extremo a fé. Nós precisamos colocar a fé no lugar dela. A fé é um dom de Deus. O que é dom? Dom é diferente de talento, dentro do conceito teológico. Vou falar aqui do conceito teológico, ok? Talento, dentro do conceito teológico, é uma coisa natural. Antes do indivíduo ter contato com Cristo. Fé, né? Aí dom é um presente de Deus. Dom é uma coisa que Deus que dá. E por que Deus dá? É óbvio. É porque é de Deus. Pertence a Ele. Ele dá porque é dele. Por isso que se chama dom. O dom de Deus. O dom de Deus. Né? Então nós temos vários dons. Né? Quando a gente chegar em 1 Coríntios vai ficar mais claro. Nós temos, em Romanos também, tem algumas passagens. Nós temos vários dons. Tem o dom da hospitalidade, tem o dom de mestre, tem o dom do ensino, tem o dom, né, o dom de profecia, que não é igual o dos profetas do Antigo Testamento. Tem o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom da mordomia. Tem vários dons. Significa que, se alguma pessoa tem algum desses dons, é porque Deus deu. Eu vou falar uma coisa aqui com muita tranquilidade, porque é o que está na Escritura. Significa, meu querido, que Deus dá o dom para você de acordo com a ideia dele, que é sempre boa, perfeita e agradável. Quando ele olha para você, ele pensa assim: eu vou dar esse dom para essa pessoa porque ela vai edificar com mais consistência o meu reino, se ela tiver esse dom. Isso é libertador, porque você não precisa ter todos os dons para ser cheio do Espírito Santo. Isso é libertador, porque você não precisa ter o dom da profecia para edificar a igreja e para ser cheio do Espírito Santo. Isso é libertador, porque você não precisa falar em línguas para ser cheio do Espírito Santo, porque Deus dá o dom para quem Ele quer. É para quem Ele quer. Eu sei que tem gente que não concorda comigo, ainda mais quando se trata do dom de línguas. Mas é bom que nós discordemos nas coisas que não são importantes e concordemos nas coisas importantes, principalmente nas da salvação. Ok? E aí então, a gente volta para esse termo aqui, imputação. Tem algum economista aqui? Alguém que lida na área da economia aqui? Não? Meu Deus, ninguém lida com a economia. Bom, imputação, por incrível que pareça, é um termo econômico. Por exemplo, outro dia mesmo, o Eduardo Cunha estava querendo convencer a gente de que uma certa quantia em dinheiro tinha sido imputada a ele.
que significa isso? Que tinha sido creditada a ele, apesar de não ser dele. Isso é imputação. Imputação é quando eu tomo algo que pertence a alguém, no caso, o dinheiro público, e credito na conta de outra pessoa. No caso, o Eduardo Cunha e a família dele. Mas aqui, Paulo reveste esse termo econômico de uma conotação teológica e diz assim: é quando eu tomo algo que pertence a alguém e acredito na conta de outra pessoa. É uma coisa que só pode acontecer de forma unilateral. O caso é que ninguém pode tomar nada de Deus. Então Deus toma de si mesmo e dá para Abraão. Deus toma de si mesmo e dá para a igreja da Galácia. Deus toma de si mesmo e dá para cada um de nós. Deus, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que Abraão não fez nada para acumular a justiça, para acumular o favor de Deus. Ele não fez nada, olha. Deus chamou, Deus caminhou, Deus cuidou o tempo inteiro. É assim com a história da nossa vida. Nós não fizemos nada. Foi Deus quem fez. Deus simplesmente creditou a justiça de Jesus para cada um de nós. O que significa isso? Significa que Deus pegou a retidão dele. Não é a retidão do pastor, não é a retidão do Hudson, não é a retidão da minha esposa, é a retidão de Deus. É uma retidão perfeita, não tem nenhuma mácula. E ele colocou na conta de Abraão. Ele colocou na conta da igreja da Galácia. Colocou na minha e na sua conta. E quando ele olha para mim, para você, ele olha cada um de nós através dessa retidão. Ele olha como se essa retidão fosse realmente minha e sua. Apesar de ser dele, apesar de cada dom ser dele. E por que ele fez isso? Por que Deus se dignou a fazer isso? É simples, ele diz para a igreja da Galácia. Não foi por causa da pregação dos judaizantes. Não foi por causa da lei de Moisés, porque a lei de Moisés só nos afasta disso. Foi porque Abraão creu em Deus. Foi porque a igreja da Galácia creu em Deus e recebeu o Espírito. Foi porque cada um de nós creu em Deus e recebeu o Espírito. E aí a gente volta lá no início. Quero saber apenas isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A história de Abraão, que é a minha e a sua, porque Abraão é o pai da fé, é o nosso pai. É o pai de três, de dois povos que estão em conflito, mas ele é o pai espiritual do mundo inteiro. A Escritura coloca. É porque esse pai creu que nós podemos seguir o modelo dele e nós podemos crer. E Deus vai imputar, como ele já imputou em nós, justiça. Eu vou finalizar dizendo para você que no nosso dia a dia é sempre mais cômodo viver de acordo com a lei de Moisés, dentro da lógica da lei de Moisés, dentro de uma lógica onde eu sou recompensado pelo que eu fiz. Nós fazemos isso, por exemplo, com o dízimo. Se eu der o dízimo, Deus
é obrigado a derramar sobre mim bênçãos sem medida. Eu conheço casos de pessoas que entraram em crise, porque elas estavam dando dízimo e estavam passando por ruína financeira. Mas por quê? Porque ela não vivia dentro da dimensão de Abraão. Era tão difícil para ela entender, porque ela não vivia dentro da dimensão de Abraão, mas dentro da dimensão da lei. E na dimensão da lei de Moisés, se eu faço isso, eu preciso receber isso. Mas o problema dessa lei também é que se eu não cumprir uma coisa, eu sou amaldiçoado. Dentro da lei de Abraão, não. Dentro da lei de Abraão, cada coisa que eu faço, incluindo aí o dízimo, eu faço pela fé. Eu faço para agradar o coração de Deus. Eu faço porque Deus vai ser mais glorificado se eu assim agir. Eu faço porque Deus é dono de 100% de tudo. E Ele me deixa ainda ficar com 90% para administrar o dinheiro dele, os bens dele, a posse dele. Eu não vejo a partir do outro ponto de que eu estou perdendo 10%. Com Deus eu estou sempre ganhando. Essa é a lei, ou o princípio de Abraão. O princípio aqui de Gálatas 3. Com Deus eu estou sempre ganhando. Porque quem vive no Espírito sempre vive ganhando. Queria que você se colocasse de pé, queria chamar o pastor aqui na frente. Amém. Vamos orar, queridos. Às vezes você está aqui, nessa manhã, e você percebeu que por toda a vida você teve fé na sua fé, ou fé em alguma coisa que não fosse o Senhor Jesus Cristo. Por isso, nessa hora, eu te convido a refletir e a colocar a sua fé na obra do Salvador. Se assim você o faz e você gostaria de ter alguma ajuda para que Cristo cresça em você, você pode, após o culto, nos vir até a mim ou até ao pastor Douglas, que nós vamos, com muito prazer, te levar ao Salvador do universo. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, porque os direitos do Filho de Deus foram imputados a nós pela graça, pela fé que temos na obra de Jesus Cristo, Salvador, consumador da nossa fé, Senhor sobre toda a terra. Muito obrigado porque nós recebemos de graça e queremos também de graça dar a cada pessoa, a cada um que está conosco no dia a dia da vida, que nós tenhamos essa possibilidade de pregar a graça de Deus, de mostrar o seu amor a ponto de fazer conosco uma aliança unilateral, aonde não precisamos demonstrar capacidade, mas sim nos render à obra do seu Filho. Por isso eu te peço, Senhor, que sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada criança, sobre cada ação da igreja, possa repousar o Teu Espírito Santo. E que cada um aqui que recebeu um dom do Senhor, possa ter a ousadia de compartilhá-lo para que cada um de nós possamos ser completos no corpo onde o Senhor é a cabeça. Por isso nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Vai na graça, meu querido, em nome de Jesus, até hoje à noite ou quando o Senhor quiser.